vocês, e eu creio que vai te abençoar. Só deixa seu coração aí pronto a saber que o lugar que você está é fundamental para viver o que Deus tem para você. E eu digo, quando eu digo lugar onde você está, não é só de corpo. Muitas pessoas não são abençoadas porque só participam com o corpo. Já viu aquele tipo de criança que a mãe chega e fala: filho, vamos para a igreja? Ah, mãe, não vou, mas se você for, depois eu te levo no Mac. Aí ele vem, aí ele chega aqui, senta, não vê a hora de acabar para ir comer o lanche. Esse menino não vai crescer nunca na fé. Por quê? Ele não está de coração, ele só está de corpo. Da mesma forma, pessoal, é um casamento. Da mesma forma, é alguém que estuda. Não sei se alguém que já fez faculdade, acredito que sim, claro, né? Mas eu, quando eu fiz, por exemplo, e quem já fez sabe disso. Você começa na sala de aula com um número de pessoas. Passou o primeiro semestre, esse número cai muito. E se não depender, cai demais. O meu tive que depois juntar 2 salas para formar uma. Né? Isso acontece bastante. Ah, por quê? Porque nem todo mundo entra de cabeça naquilo, que é assim que a gente diz lá fora, né? Mas não, nem todo mundo vai de coração. Chega lá e decide, mas não é o que eu quero fazer. Aí o coração sai e o corpo fica um período, continua pagando, né? Se pudesse não pagar só porque o coração foi embora, mas aí depois desiste. Da mesma forma, não é diferente na fé. Não é diferente na igreja. Não é diferente no trabalho. Quantas pessoas eram para estar tendo sucesso, mas não estão? Porque só estão com o corpo, não estão com o seu coração. Nós vamos entender isso aqui. Olha o que Jesus disse, pessoal, em Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Nós vamos entender coisas muito importantes que eu trago aqui para o dia de hoje. E acredito que vai lhe ajudar, porque me ajuda. Se me ajuda, ajuda você. Somos seres humanos e precisamos da palavra. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. O que Jesus disse aqui? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então aqui a gente vê o Senhor Jesus, o próprio Deus ressurreto, que já tinha ressuscitado, falando para os seus discípulos, que não eram só os 12. Segundo o que os estudiosos e tudo mais têm explicado, eram 500. Ele chegou para esses 500, que os discípulos, Jesus não teve só 12, teve os 12 que ele escolheu, mas até hoje ele tem discípulo, né, que são seguidores. Nós somos discípulos. Então assim, ele chegou para esses 500 e disse: olha, ficai na cidade de Jerusalém. Jesus deu uma ordem, não deu, pessoal? Para mim, se ficar não é só um pedido. Se ele quisesse fazer um pedido, ele fala: se for possível, você fica. Então não era um pedido, era uma ordem: ficai. Até que do alto sejais revestidos de poder. Isso me faz entender o quê? Que tem lugar certo para você ser abençoado. E que se a gente não der atenção para esse lugar certo, a gente não vai ser abençoado. Bom, o que ocorreu? 380 desses discípulos foram embora. Não sabiam quando isso ia acontecer. Jesus não deu data. Quando chegou o Atos dos Apóstolos 2, não precisam abrir não, é só um comentário. A Bíblia fala que houve o derramamento do Espírito Santo sobre a terra. E adivinha onde que foi? Na cidade de Jerusalém, onde apenas 120 dos 500 receberam a virtude do Espírito Santo. O qual que, se você quer ser um discípulo, um seguidor de Cristo, precisa ter. Senão você não vai fazer nada para Ele, não tem como. Boba, me perdoa a expressão, a pessoa que fala de Jesus sem o Espírito Santo. Quem convence o Espírito Santo, você está falando de Cristo. Mas quem vai convencer a pessoa é o Espírito Santo. Então você tem que ter. Como eu vou dar uma coisa que eu não tenho? Eu preciso buscar, então busca. E esse é o nosso foco também deste mês. Mas não é só por isso. E ali eles não receberam. Isso me faz entender, repito, que existe um lugar certo onde Deus está para operar. E esse lugar certo é onde a palavra dele está. Jesus tinha falado: ficai. Jesus, em outra ocasião, chegou aos discípulos lá atrás, antes de ele chegar em Gadar, onde que tem as províncias dos Gadarenos. Ele chegou e falou para os discípulos: vão à frente e passem a banda para o outro lado. Jesus tinha dado a palavra, só que no meio do caminho a Bíblia fala que houve tempestade. E os discípulos ficaram com medo. De repente veio um homem andando nas águas e os discípulos gritaram com medo, achando que era um fantasma. Jesus se aproximou e disse: não temais, sou eu, não temais. Aí os discípulos: se és tu, um dos discípulos, chamado Pedro, que a gente conhece, disse: se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus falou: vem. Aí aconteceu tudo aquilo. Só que tem um detalhe que a gente às vezes pula. A Bíblia fala que Jesus queria passar à frente deles e chegar primeiro. Só que os discípulos tiveram medo
e fizeram ele parar no meio do caminho e entrar no seu barco. Isso me faz entender o que também, pessoal? Eles estavam sobre a palavra. Então nada poderia afundar aquele barco, porque Jesus já tinha falado, vocês vão chegar do outro lado. Quando Jesus nos dá as palavras, ele garante que está com a gente. Ele garante que está comigo, ele garante que está com você. Só que às vezes a gente não obedece. E esse é um grande porém sobre as coisas que nós queremos. Ele manda a gente fazer, a gente não faz. Ele manda você esperar, você não espera. Ele manda você andar, você não anda. E assim vai. Só que ninguém conseguirá entender a Deus se não tiver fortalecido no Espírito. Não dá. Não dá para entender. Muitas pessoas podem chegar para o lado pessoal, podem pensar para o lado particular ou para o lado familiar, eu não sei qual que é o lado. Mas muitos podem ser induzidos ao erro, por não conseguir entender o que Deus diz. Jesus disse bem claro, ficai. Qual é o problema? Ficai. Pessoal, eu tenho falado sobre uma coisa, 2 pontos importantes para a gente aqui hoje, que é a vontade, bem conhecido no nosso meio. A vontade permissiva e a vontade plena de Deus. A vontade permissiva é quando você insiste no erro, numa vontade sua, nem é talvez um erro para você, mas não é uma vontade de Deus. Se você insistir, Deus vai deixar. Só que qual que é o problema da vontade permissiva? Deus não tem compromisso. Então você vai e vai estar só. E qualquer momento que você precisar, você sabe que está só, porque você foi fora do que Ele tinha planejado para você. Isso acontece muito na vida sentimental, isso acontece muito na vida profissional, né? Em outras áreas também, até ministerial, acontece muito. Então nós temos que tomar um cuidado grande de não ficar na vontade permissiva, mas sim na vontade plena. Quando eu estou na vontade plena, eu não saio de Jerusalém. Jerusalém tem um sinônimo, porque a gente pode trazer aqui, que é cidade de paz. Quando você está na vontade plena, você pode estar no meio da tempestade, mas você não perde a paz. Agora, quando você está na permissiva, tudo tira a sua paz. Qualquer coisinha que vier, tira a sua paz. E aí você pode diagnosticar a causa como permissiva. Olha o que diz em Provérbios 10, 22. É fácil de entender, pessoal, não é difícil não. Como que eu sei que eu estou na vontade permissiva de Deus? Porque o que você faz, onde você está, constantemente faz você perder a paz. Porque você não ficou em Jerusalém, onde Deus mandou. Agora, quando eu tenho paz em meio a tempestades, turbulências, você tem domínio próprio, coisas como essas, você está onde Deus quer. É a vontade plena, porque você está sobre a palavra do Espírito. E um dos frutos do Espírito é temperança, que é domínio próprio. Aí você não tem domínio próprio, vira o giraia, faz o que não tem que fazer e acontece alguma coisa que não devia acontecer. Isso não é plano de Deus. Pastor, se eu insistir, você está por conta própria. Insiste. Mas você está por conta própria, depois não reclama. Não vai chorar para a mamãe e para o papai não, viu? Acabou, você escolheu. Cuidado, gente. Olha o que diz aqui. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor, ela faz o que com a gente? É que enriquece. Vocês estão desanimados, hein, pessoal? Vocês estão na vontade permissiva hoje, é? Eu estou pregando sobre isso. A bênção do Senhor é que enriquece. E Ele não acrescenta. Se você está na vontade plena dele, você tem a bênção dele. A bênção dele vai fazer o que com você? Enriquecer. Não é monetariamente só não, não é financeiramente não. Vai enriquecer a sua saúde. Vai enriquecer o seu lar. Vai enriquecer o seu bem-estar. Vai enriquecer a sua paz. Vai. Agora, se eu estiver na permissiva, as dores vão vir, porque ele não vai estar lá. Ele não acrescenta dores, mas o diabo acrescenta. E ele não acrescenta dores, mas o mal acrescenta. As pessoas acrescentam, por sem maldade ou com maldade, mas acrescentam. Então nós temos que ter esse cuidado. Será que estamos na vontade plena ou vontade permissiva? Será que estamos no lugar certo? Jesus disse aos discípulos, ficai em Jerusalém. Por que saíram? Olha um exemplo bem claro que eu estou citando hoje, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 27. O apóstolo Paulo, pessoal. O apóstolo Paulo, a Bíblia fala que ele estava sendo dirigido para ser apresentado a César. E ele estava sendo dirigido como prisioneiro. Aí que interessante, né? Ele não estava sendo como, olha, que honra, o grande apóstolo Paulo está no nosso navio. Ele era perseguido até dizer chega. Todo mundo queria a cabeça dele, com outras palavras, né? E ele estava lá indo, sendo dirigido para chegar até, levado para estar diante de César. Só que isso era plano de Deus, aí que é a diferença. Deus queria que ele fosse apresentado a César. Fazia parte do que Deus queria fazer através dele. E ele foi. Só que no caminho, no navio que ele estava, a Bíblia diz que houve um tufão, como um tornado.
E esse tufão começou a quebrar todo o navio. E os tripulantes, os marinheiros, as coisas mais, quem estava lá, começou a ficar desesperado, porque o navio ia quebrar. Aí vem a palavra que eu tenho para falar para você, versículo 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo. Paulo falando, versículo 24, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ele simplesmente recebeu uma palavra de Deus no meio de uma tribulação, no meio de uma tempestade. E ele recebeu ouvindo: Paulo, não temas, porque é importante que você seja apresentado a César. E Deus está dando todos que estão aí com você, nenhum deles vai se perder. No meio de uma tempestade. E o que aconteceu com o navio? Quebrou. Mas nenhum se perdeu, todos foram náufragos numa ilha chamada Malta. Aí teve lá nativos que acolheram esse grupo de pessoas, incluindo Paulo, e trataram muito bem deles. Mas imagina a cena, aí tudo bem, estava chovendo, frio, eles fizeram uma fogueira. O Paulo todo quis ajudar, todo prestativo, foi pegar um pouco de lenha para levar para a fogueira. Quando ele pegou uma cobra, uma víbora venenosa, mordeu a mão dele. Quem não conhecia, e tantas outras coisas, como não conheciam, falavam: esse homem aí está amaldiçoado. Foi o que falaram lá. Porque o navio que ele estava já quebrou, agora uma cobra morde a mão dele. O interessante é que Paulo não perdeu a paz. Quem conhece a história sabe, Atos 28, pegou aquela víbora, levou até a fogueira que estava acesa, colocou sobre a fogueira. A Bíblia fala que o calor começou a subir, a víbora soltou seus dentes e saiu. Todo mundo que estava à sua volta começou a observar Paulo e falou assim: esse homem vai morrer. Só esperando o tempo que ele ia morrer, afinal uma cobra venenosa o picou. Ninguém foi atrás de antídoto. Mas ele estava tranquilo, não começou nem a suar, não começou a ter tremidão, não começou a ter nada. Passou um tempo que o efeito, se tivesse efeito, já teria matado, o cidadão estava 100%. Começaram a chamar ele de Deus. Para você ver que Deus exalta aquele que dá atenção para ele, Para você entender como que é, o que é estar no plano de Deus. Mas aí vamos pensar aqui, vamos ilustrar uma forma paralela, não é bíblica, paralela. Se Paulo tivesse fugindo de Deus e uma cobra mordesse, você acha que ele ficaria vivo? Porque Deus não tem compromisso quando você está fora. Não ficaria. Pastor, como que eu tenho certeza? Como que tem certeza disso? Se alguém falar isso, eu tenho uma certeza. Jonas, não precisa abrir não, eu faço um comentário rápido. A Bíblia fala que Deus falou para Jonas ir para Nínive, não foi, pessoal? Quem conhece o livro de Jonas aqui? Quem já leu uma vez na vida? Ou já ouviu uma pregação? A Bíblia fala que Deus mandou ele para Nínive. A Bíblia diz que ele foi para Tarsis. Houve uma tempestade. Lançaram a sorte e viram que Jonas era o desobediente. E Jonas falou: se vocês não me lançarem nas águas, tudo vai acabar. E aí quando quando o capitão do navio deu a ordem, lançaram Jonas, a tempestade parou na mesma hora. Se Jonas estivesse lá, a tempestade ia acabar com o navio, e você tem certeza, tenho certeza, não aconteceria o que aconteceu com Paulo, e nem com os outros que estavam lá. Então só para entender, fica em Jerusalém, fica no plano de Deus, existe o centro da vontade de Deus. Agora tem as vontades permissivas, onde que eu e você pode escolher errado. Uma vez eu vou só falar por cima, só para entendimento, não foi com vocês. Mas eu já estava numa igreja, eu fiz uma pergunta. E eu falei assim abertamente, falei: pessoal, quem aqui acredita? Não precisa você levantar a mão não, estou falando para você, só um exemplo. Quem aqui acredita que Deus vai estar onde você for? A igreja quase, não lembro se foi quase todos, mas a maioria levantou as mãos. Eu falei: não é assim não. Não, Deus não vai estar onde você for, Deus vai estar onde Ele fala para você ir. É totalmente diferente. Se você entrar no bordel aí para ver um monte de coisa errada, você pode ter certeza que Ele não vai contigo não. Se você decidir trair a sua esposa, você pode ter certeza, você está abraçando o capeta, Deus não está com você ali. Então não é onde você vai, é onde Deus manda. Jesus tinha falado para os discípulos: ficai. Talvez Ele disse para você entrar e sair, Não vá, essa não, este não. E se você insistir, você pode ir, Ele vai permitir. Depois, quem quiser, fica com lição de casa, Números 11. A Bíblia fala que Israel queria carne, começou a pedir, que os estrangeiros estavam lá, começaram a pedir carne para o Senhor, para Moisés, perdão. E Moisés chegou: Senhor, seu povo aí está pedindo carne direto. E aí o Senhor falou para Moisés: eles querem carne? O maná que eu dou, desprezaram o maná que eu estou dando, eles não querem? Então tá bom, eu vou dar carne, mas vai comer tanto que vai sair até pelo nariz. Eu dou carne. Então se ele quer, escolhe a carne para ver o que acontece contigo.
Deus está te dando o Espírito. Você pode, pastor, eu posso escolher? Pode. Já viram aquela história do reverendo João Batista? Já vou contar, me perdoe se repetitivo. Né, porque já ouviram bastante, muitos já ouviram. Chegou um jovem para ele e falou assim: ô reverendo, eu posso fumar? Pode, filho. Pode? Ô, reverendo, coisa boa, hein? Ser crente, hein? Você pode, reverendo, eu posso beber? Pode, à vontade, quando você quiser. Sério? Reverendo, eu posso ter quem eu quiser. Sabe o que eu estou falando, né? Sabe? Hã? Qualquer uma? Qualquer uma. Nossa, mas não sabia que era tão bom ser crente. Só não fode uma coisa, tá? Mas o que, reverendo? Entrar no céu. Só não vai poder entrar lá, o resto você pode, filho, fica à vontade. Só que você vai para o inferno. Você pode fazer o que você quiser nessa terra. Só que tenha uma consciência, Deus só tem compromisso com aquilo que Ele fala. Eu não posso forçar, pessoal. Pastor, se eu não quiser nada com nada, então escolha nada com nada, mas a bênção de Deus vai te enriquecer. E Ele, Deus, não vai acrescentar dor alguma. E é aí que nós temos que entender. Veja se está ficando em Jerusalém. Vê se está ficando lá no Senhor. E lá, como lembra que eu falei no começo, só vou dar essa mensagem para a gente orar, pessoal. Porque tem que passar aqui, eu tenho que fazer oração. Mas em antes disso, Isaías 1, 19. Às vezes estamos no lugar certo de corpo, mas não estamos com coração. E isso vale bastante para a nossa mensagem. Atos 1, 19. Isaías. Viu? O povo está ligado, hein, Vânia, hein? Está dando atenção, hein? Eu que estou aqui perdido, né? Isaías 1, 19. Esse versículo me ensinou muito, e toda vez que eu leio, ele me ensina de novo. Toda vez que eu prego, ele me ensina de novo. Por isso que é bom sempre estar revendo, né? Aí vem a fé. Isaías aqui bem simples, pessoal. Uma frase bem comum, um versículo simples que traz uma frase bem simples também. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem nessa terra. Tem a tradução que diz obedecerdes, e tem a tradução também que diz o melhor desta terra. Se eu perguntar aqui, quem quer o melhor da terra? Tem gente que não quer não. Vocês estão descansando. Calma aí, vamos prestar atenção que não dei tempo também, né? Quem quer o melhor da terra dada por Deus, levanta as mãos. Não é errado, você tem que querer mesmo. Não tem pecado algum. Pelo contrário, deve querer. Só que tem dois pontos importantes aqui. Qual? Se quiserdes e me ouvirdes. Ouvir é obedecer. É dar atenção. Aquilo que Deus diz. Quem dá atenção, obedece. Né? Então, se quiserdes e me ouvirdes. Pastor, mas claro que eu quero comer o melhor da terra. Mas não é querer comer o melhor da terra. É outra história. Eu estou contando aqui, é fácil de você entender. Eu nunca conheci, ele já é falecido, né? O autor de livros e pregador Kent Reagan, ele escreveu um dos livros dele, e num dos livros dele ele disse que ele era um pregador. Eu estava contando essa história hoje rapidinho, de 1940 a 1950 mais ou menos, lá atrás, isso aí para ter tempo, você vê que é antigo, né? E ele era pregador, ele era um pastor de uma igreja, um ministério X, não sei qual que é também, eu não lembro os detalhes de qual ministério, eu só sei que ele era. E lá ele tinha todo um suporte, porque tem que conviver. Então ele tinha roupa, que às vezes ele conseguia, que o ministério conseguia para ele, tinha comida, tinha a renda dele, a ajuda dele pastoral, aquele negócio todo. E ele tinha um bom suporte. Quando precisava de transporte, ele também conseguia. Tinha tudo isso. E tinha um apartamento que era pastoral, que era a casa pastoral, que a igreja dava para ele. Então ele tinha uma vida bem regrada. Bem abençoada, com algumas regalias. Chegou um momento que ele falou que Deus o chamou para fazer a obra em campo. O que é isso? Se tornar alguém que faça a obra fora da igreja. Só que a igreja dele não tinha esse trabalho. Aí ele tinha que fazer o quê? Sair. Mas foi algo dirigido por Deus. Aí ele foi para a direção, conversou com a direção, expôs que Deus estava chamando e que ele tinha que sair. A igreja gostava tanto dele, a direção até ofereceu para ele, falou, não, você pode ficar aqui com a gente vai dar todo o suporte, fica tranquilo. E ele disse, a minha vontade era ter ficado. A princípio, então, mas eu fui obedecer, e obedeceu. Passou um ano, ele começou a questionar, ele falou assim, Senhor, eu te obedeci, eu estou passando necessidade, eu não estou conseguindo mais dar o melhor para os meus filhos. Naquele tempo, ele falou que já diminuiu o salário dele anual, o que ele conseguia, $1.200 na época, só em 1950, né? E ele está falando, está difícil, né? A ajuda dele diminuiu, estava difícil, com tantas outras coisas. E agora, assim, o que eu faço? Ele estava falando, né? No livro dela, ele está contando como que aconteceu. Aí ele falou, Senhor, mas ele começou a meditar aqui em Isaías 1,19. Senhor, tem essa palavra comigo. O Senhor disse que se eu quisesse obedecer, o Senhor me daria o melhor da terra. Senhor, eu te obedeci. Eu saí de lá, eu estou aqui.
Eu estou fazendo a tua vontade, eu não estou comendo o melhor da terra, por que isso está acontecendo? Aí ele falou que começou um jejum, no terceiro dia de jejum que ele estava fazendo, Deus falou com ele falou assim, você não está cumprindo completamente esse versículo. Ele falou, como que não? Eu saí de lá, eu estou aqui. Não, você realmente saiu, você me obedeceu, mas você não queria me obedecer. Então, esse querer é muito mais do que simplesmente querer bênção, é querer fazer o que Deus está mandando. Quantas vezes são que Deus manda nós fazermos uma coisa, nós como obrigação fazemos, mas nós não, na verdade, não queríamos fazer. Algo meio comum, não é atacando, mas é verdade, é dízimo, por exemplo. Muitos são o que fazem, mas se dependesse deles não fariam. Falam, o que é? Vou dar? Eu só estou falando porque eu acredito, mas olha, e nunca prosperam como deveria, porque não são de coração. Então, mais do que simplesmente é obedecer, é querer obedecer. Mais do que obedecer é querer. Eu posso obedecer, pessoal. Tem gente que fica casado com a mesma pessoa, que tem que ficar, mas por quê? Porque se eu tivesse uma abertura, se esse homem me trair, não penso 2 vezes, eu pulo fora. Não quer ficar ali junto. Fica porque sabe que tem que ficar, mas como que Deus vai abençoar uma pessoa dessa, pessoal? Não dá. Aí ele falou, em uma questão de minutos rápidos, eu fiz uma oração e alinhei o meu coração com a obediência, com a vontade de Deus. Na hora que eu coloquei meu coração com a vontade de Deus, eu comi o melhor da terra. Entenda, é dessa forma. E a prova disso, que eu falei que está em Atos, que eu vou encerrar, a gente vai orar, Atos 7:39. Aqui é prova que às vezes nós estamos com o corpo ali, físico, corpo e alma, claro. E nós não estamos com o coração, que é o espírito, né? E aí explica muitos os insucessos de muitas pessoas. Mas eu estou obedecendo, eu sei que eu estou no lugar certo, mas o seu coração não está lá. Olha o que aconteceu com Israel. Aconteceu isso com Israel. Israel no deserto, né? Eles saíram do Egito, foram para o deserto. Mas olha o versículo 39. Nós já vamos fazer oração. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes o rejeitaram, olha o que diz aqui, pessoal, e em seu coração se tornaram ao Egito. Mas eles não tornaram fisicamente, foi no coração. Pois é, o corpo deles, daqueles israelitas rebeldes, estavam no deserto, porque o deserto naquele tempo era plano de Deus, para aperfeiçoamento, para entrar na terra, porém o coração deles não estava. E o que ocorreu? Nenhum deles entraram na terra. Então veja se o seu coração está contigo na causa que Deus mandou você fazer. E claro, tem pessoas que estão literalmente fora. Aí não tem nem coração, nada, tem que entrar de corpo mesmo, alma e espírito dentro do propósito. Agora, quando não é só o corpo, veja se o seu coração não está longe. Se estiver longe, você está incompleto, não está obedecendo. Mas a mensagem fica principal: fica em Jerusalém, fica onde Deus mandou você ficar. E ali você vai ver e vai ser revestido de poder. Deus vai te dar o que você precisa. Tá bom? Que Ele fale mais com você. Vamos fazer oração, pessoal? Levanta uma mão assim comigo em nome de Jesus. Pai, eu mando uma bênção especial para quem fica, que fica com essa mensagem de fé, que o milagre que o Senhor, meu Deus, preparou aconteça ainda essa semana para essa pessoa, porque quando estamos no teu plano, as portas se abrem em nome de Jesus.